Você entra na casa com todo o cuidado, dá o seu melhor, e mesmo assim tem sempre alguém te olhando de longe, testando cada passo que você dá. Se você é cuidador profissional, sabe exatamente do que eu estou falando, e esse vídeo é para você. Essa é uma dor real dos cuidadores, não é mesmo? O cuidador que diz: a família me chamou, me contratou, mas parece que não quer que eu esteja ali, ou não confia no que eu estou fazendo. Eles perguntam o tempo todo o que você fez, o que você deu, o que você falou, interrompem suas atividades, chegam de surpresa no plantão. Mas aí eu quero trazer uma reflexão aqui para você. Será que isso é mesmo desconfiança? Ou é um pedido disfarçado de segurança? Será que eles desconfiam de fato de você? Será que é pessoal isso? Ou no fundo, o que eles querem é se sentir seguros com a sua presença? Seguros de que eles próprios fizeram boas escolhas ao contratar o seu serviço? Já parou para pensar que na cabeça do contratante talvez ele esteja pensando assim: se algo der errado, a culpa vai ser minha? Será que eu escolhi a pessoa certa? Será que eu deveria ter pesquisado um pouco mais? Será que eu deveria ter visto outras opções? Não é sobre você. É o que está se passando dentro do coração do contratante, que é um filho, que é uma filha, é uma pessoa que tem ali um carinho, que é o melhor para aquele idoso que está ali. Entenda que muitas famílias agem assim por medo de não estarem fazendo o seu melhor, ou até mesmo por culpa, por não conseguirem cuidar pessoalmente. Você é o profissional, mas você também acaba sendo o espelho da família, os olhos da família naquele momento em que eles não estão presentes. Então o que eu quero também com esse vídeo é tentar te trazer uma interpretação correta dos fatos, para que através de um outro olhar você comece a agir de uma maneira diferente. Porque se você levar para o pessoal e levar todas essas intromissões, todas essas interferências, como se o contratante estivesse te atacando, a sua postura muda, você fica na defensiva e você vai eventualmente bater boca, você vai criar problemas, rupturas, ruídos nessa relação. Mas se você entende por uma ótica positiva que esses testes, eles são na verdade uma sinalização de insegurança do contratante com, às vezes, com ele próprio, com a situação como um todo que não tem nada a ver com você, isso muda o jogo. Se coloca no lugar do contratante. Podia ser seu pai, podia ser sua mãe. E como que você reagiria a isso tudo? Vamos a um exemplo fictício, mas que poderia ser real do cotidiano de vocês. Imagina que você vai dar um banho no idoso, você sabe dar banho, você já deu várias vezes banho em diferentes idosos, você aprendeu isso no curso e sabe na prática como executar. Inclusive você sabe dar um banho melhor idoso do que a própria filha do idoso em si. Só que ela está preocupada, ela não conhece a sua capacidade ainda. Você acabou de ser contratada e ela está te monitorando, ela está vendo como você vai dar esse banho e mais do que isso, ela está querendo te dizer como deve ser feito esse banho. Num cenário como esse, o que eu faria no seu lugar? Eu olharia para ela e falaria assim: fulano, eu te entendo, eu sou nova aqui, eu tenho muito que aprender, eu quero te ouvir, fico muito feliz que a senhora queira participar e queira me trazer informações que podem ajudar, mas antes de qualquer coisa, eu quero te tranquilizar. Eu quero deixar claro para a senhora que eu tenho 8 anos de carreira, tenho 10 anos de carreira, já dei banho em vários idosos. Eu vou te ouvir, que eu quero entender o que é importante para a senhora, mas eu quero que a senhora fique sossegada, com o coração leve, porque eu tô aqui para ser solução para vocês, não problema. Cara, se uma cuidadora fala isso para um contratante, acabou. Ela vai confiar. Isso vai trazer outro ar ali para casa, mas para o cuidador falar isso, ele tem que saber o que ele está fazendo. Ele tem que dominar o que ele está fazendo. Ele tem que ter segurança nele próprio. Ele tem que ter autoconfiança. Ele tem que ter autoestima. Ele tem que gostar de si. Ele tem que confiar em si. Um cuidador com autoestima baixa, sem confiança no próprio trabalho, não consegue bater no peito e falar essas palavras. Não consegue ter esse nível de conversa que vai passar tranquilidade, que não vai parecer arrogância, que não vai ser um corte, que vai ser empático, inclusive, com o contratante, mas que, por outro lado, vai transmitir uma mensagem muito poderosa. E ali, naquele momento, você vai ter conquistado toda a confiança que você precisa dali pra frente. E eu tenho certeza que o seu banho vai ser muito mais tranquilo, que a troca de fralda vai ser muito mais tranquila, que na hora que a contratante perguntar do remédio, você já vai ter dito: não, já dei. Tenho anotado aqui, inclusive, tem um alarme no meu celular para me facilitar. E aí eu queria, então, diante desse pequeno exemplo, te trazer algumas dicas. Trazer para você algumas coisas que você pode fazer para conduzir de uma forma melhor nesse tipo de situação. Regra número 1. Comunique tudo antes de ser perguntada.
Cara, para pra pensar aqui comigo. Você vira pra mim e fala assim, poxa, todo dia a esposa do assistido vira pra mim e pergunta se eu dei o remédio. Caramba, que coisa, ela sabe que eu dou. Você pode ter certeza que ela tá perguntando todo dia, porque todo dia quando ela pergunta, você fala que vai dar. Já passou 10, 15 minutos e você não deu ainda. Já passou do horário e você fala assim, não, tô dando agora. Eu falo assim, caramba, é mesmo, vou dar. Alguma coisa aconteceu, mesmo que não tenha sido por você, mesmo que tenha sido por experiências anteriores com outros cuidadores, mas algum trauma aconteceu, alguma coisa de fato faz parte do histórico daquele contexto que faz com que ela tome essa atitude. E você precisa ter empatia. Então, uma forma muito boa de você resolver isso é sendo proativa. Então, antes que seja perguntado para você, você já lembrou, você já fez, e aí você vai avisar. Antes de ser perguntado. Já dei remédio, já troquei a fralda, já dei água, já fiz o almoço. Isso com certeza vai evitar que o contratante fique te perguntando 1000 vezes a mesma coisa ou todo dia a mesma coisa. Um exemplo, você pode chegar e falar, hoje o seu pai se alimentou muito melhor do que ontem. Inclusive ele tá de bom humor, botei uma música pra ele e ele gostou bastante. Aliás, eu nem sabia que ele gostava tanto de Roberto Carlos assim. Já fiz questão de deixar isso anotado para outras vezes eu não esquecer e colocar a playlist que ele gosta. Cara, quando você começa a demonstrar palavras, o que está acontecendo, comunicando da forma certa e mostrando o cuidado que você tem, a atenção aos detalhes que você tem, isso te coloca num outro patamar de confiança com a família. Segunda dica importante, você precisa parecer ser muito profissional. Você precisa parecer ser muito boa. Não basta você ser uma excelente cuidadora, você precisa mostrar que você é. E como é que você mostra? Registrando isso na memória das pessoas. E de preferência, registrando formalmente as coisas. Anotando em algum lugar, seja numa conversa do WhatsApp, no grupo, ou eventualmente no caderno de evolução que tenha na casa, mas de alguma forma registrando a sua eficiência, registrando o feito em si. A família precisa ter evidências de que você, de fato, é uma boa profissional e executa as coisas. E não fica só nas palavras, fica nos fatos. Quanto mais profissional você parece ser, mais a família confia em você. Isso é um fato. Agora, é óbvio, o seu profissionalismo que você aparenta, ele precisa refletir com a realidade. Então, toma cuidado para não ser uma pessoa fake, um personagem, tenha autenticidade, seja você mesma, mas procure se desenvolver para que o que você aparenta reflita o que de fato você é. Dica 3, muito importante também, entenda o papel emocional da família. Às vezes esse teste, essa aproximação do cliente, essa interrupção do cliente no seu atendimento, ele é uma forma do contratante estar dizendo o seguinte, olha, eu quero ser útil, tá? Eu te contratei aqui para me ajudar, estou muito satisfeita que você está aqui, obrigado e tudo mais, mas assim, eu também quero ser útil, eu quero poder participar, eu quero poder dar opinião, eu quero contribuir, entende? Então, se você percebe que o familiar está querendo se posicionar assim como uma pessoa mais útil, mais participativa, mais integrada, inclua esse familiar nos processos. Você tem que ter esse feeling. Tem familiar que ele quer ficar mais afastado mesmo, porque ele está com a agenda lotada e tem vários compromissos, e ele não vai dar conta de estar ali no detalhezinho do dia a dia. Se você perceber que você atende uma família que tem esse tipo de postura, dá o espaço deles. Agora, tem outros que querem participar mais. Inclua nas atividades, inclua nos processos, inclua nas informações. Se o contratante está perguntando muito sobre medicação, faz uma pergunta. Você quer que eu te mostre como eu faço para dar medicação? Se ele está toda hora pedindo informação ao longo do dia sobre as atividades e você não tem o hábito de enviar um relatório no final do expediente, pergunta, você quer que eu envie no final do expediente um relatório com todas as informações resumidas? Acho que isso pode te facilitar. Ou você prefere que eu envie em tempo real? Então, quando você dá opções, quando você traz ideias, quando você mostra que você quer integrar a necessidade daquele contratante com o que você pode trazer de solução, cara, isso é muito poderoso. Dica 4. Nunca entre em confronto direto. Se você for acusado de algo, se você for constrangido, se você for colocado numa situação desconfortável, eu recomendo fortemente que você não bata de frente naquele primeiro momento. Para cuidadores particulares que não têm intermediação de agência, eu sei que é um pouco mais delicada essa situação. Mas, em via de regra, você vai ter, às vezes, um outro familiar que é mais sensato, que está mais ali para ajudar nessas intermediações, recorra a essa pessoa. Se você não tem isso, procure um outro momento em que está todo mundo mais calmo para conversar e resolver essa história e vocês não entrarem em conflito. Se você faz parte de algum trabalho que é intermediado por agência, cara, esse cenário então é perfeito para você poder recorrer à agência e pedir ajuda para essa intermediação. Você não pode ficar sozinha, se você tiver, porque eventualmente é o contexto daquele lugar, não bata de frente no primeiro momento, respira,
deixa para conversar depois, com calma, porque isso vai levar vocês para um ciclo vicioso de caos e vocês, no final das contas, não vão resolver nada. Num conflito direto, todo mundo sai perdendo. O idoso, a família, o cuidador. E no final das contas, o que acontece? Ruptura. A dica 5 é para você criar uma marca pessoal forte, que transmita confiança. Pontualidade, apresentação impecável, um tom de voz calmo e mostrar que você respeita a dinâmica da casa, a rotina, como as coisas funcionam. A forma como você se porta, ela precisa ser um equilíbrio entre o entendimento que você não é insubstituível, mas também aquele entendimento de que você não é só mais um. Ninguém é insubstituível, mas você não pode ser só mais um. Você não pode ser só mais um cuidador que passa por ali. Você precisa ser o cuidador. A pessoa que traz solução, que é diferente dos demais. Porque se você fizer o que todos os cuidadores estão fazendo quando passam pela mesma porta, o que você vai ser? Só mais um. Só mais um cuidador mediano. E com certeza não vai ser lembrado ou valorizado pela família como você gostaria. Confiança não é algo que você vai conquistar da noite para o dia, virando uma chavinha. Não pense que ao passar pela porta daquela casa pela primeira vez, a família já tem uma obrigação de confiar 100% em você. Quando a gente fala de confiança, a gente está falando de uma construção. É o dia a dia, é a rotina, são as demonstrações de que você é uma pessoa confiável e profissional. É você validando que tudo aquilo que ficou combinado lá atrás, que aquela expectativa que aquela família tinha, de fato está se cumprindo. Aí vem a confiança. E eles precisam ver constância nesse comportamento. Porque não adianta nada você ter boas atitudes, boas ações, etc. Num primeiro momento, do nada, você decai muito e você se torna aquela pessoa que oscila demais. Não, você tem que trazer constância, previsibilidade. E veja, constantemente em performance não quer dizer perfeição. Você vai errar em algum momento. Tá tudo bem, todo mundo erra. Só que a sua quantidade de acertos e a importância desses acertos, elas precisam te credenciar. Porque quando esses erros acontecerem, você vai precisar usar esses créditos. E eu quero que você pare para pensar que você pode ser o apoio mais estável que a família tem naquele momento, para aquela situação. Só que para você conseguir transmitir essa estabilidade, para você conseguir ser esse alicerce que segura o que de fato está acontecendo ali, o primeiro passo é você se colocar no lugar deles. É entender o que está por trás desses testes, é entender o porquê da insegurança e aos poucos ir quebrando, até que você consegue mostrar quem você é e consegue ganhar aquela família. E aí, cuidador, eu vou até aproximar aqui que eu quero falar olhando no seu olho. Eu queria que você parasse e prestasse atenção agora aqui em mim e olhasse para mim. Se eles te testam, não é porque você é ruim. É simplesmente porque eles ainda não se sentem seguros. Mas isso muda com o tempo, com a postura, com a escuta ativa e com a sua presença. Você não tá ali só para cuidar do idoso. Se você acha isso, você tá muito enganado. Você tá ali também para cuidar de uma família. E que muitas vezes tá quebrada por dentro, entende? Na Vivaz, a gente acredita que ser cuidador é muito mais do que técnica. É também, e principalmente, inteligência emocional. Isso você tem, só precisa usar do jeito certo.